Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre faça o que precisa ser feito sem criar o caos, mas voltado para a prosperidade, tá? Focando na prosperidade. Eu fiz esse tema, um vídeo anterior, mas de uma forma abrangente. Hoje eu vou falar mais sobre a prosperidade, tá? Então, às vezes nós criamos situações em cima de uma que chega caótica. Então, acaba que a gente criando mais o caos na nossa vida, em vez de resolver mais o caos, cria mais problemas na nossa vida sem entender, sem saber direito como que governa, como que as coisas são na nossa vida, entende? Então, vamos lá, partindo do começo. Todas as pessoas e situações que chegam para a nossa vida, mesmo as situações mais rotineiras do dia a dia, todas as situações que chegam, elas não são aleatórias, elas não são do nada. As situações acontecem, elas têm algo a nos ensinar, algo a aprender. Principalmente as situações mais intensas, que exigem mais paciência, mais entendimento, mais presença, entende? Então, muitas das vezes, as situações que chegam, a gente não responde ela de forma natural. A gente vai com os dois pés no peito e agride a outra pessoa, reclama, se preocupa, joga a responsabilidade para outra pessoa. Olha, está acontecendo isso na minha vida por sua causa. Porque se não fosse você, não ia acontecer isso. Entende? Então a gente acaba projetando as situações que acontecem na nossa vida e projeta a responsabilidade para outra pessoa, culpa, reclama, se vitimiza, entende? Então tem um medo muito enraizado na nossa mente, que é o medo onde está na mente de todos esse sentimento, e a gente acaba projetando, se vitimizando, entende? Uns, é o que eu falei no vídeo anterior, uns têm uma forma de lidar com a situação externizando a raiva, indo com os dois pés no peito, agredindo a outra pessoa, jogando a responsabilidade na outra pessoa. A outra tem outras pessoas que já se vitimizam e começa, ó céus, ó vida, a vida não é boa para mim, a vida só é problema, só eu que sofro, as pessoas não, só acontece isso na minha vida, tudo eu, tudo eu, tudo eu, entende? Acaba que se vitimizando, entende? E essas duas posições são ciladas do ego, ciladas da nossa mente. Então, não é esse comportamento vem do ego, é um comportamento egóico. A gente não consegue acordar, ver isso de uma forma sensata. A gente fica acorrentado na mente, a gente acaba tendo esse comportamento até que chega um momento que a gente tem que acordar. É o famoso despertar, é o famoso acordar, entende? E esse acordar, o que que é? É pegar as rédeas da sua vida, assumir toda a responsabilidade que tem e resolver tudo que tem que ser resolvido, entende? Lidar com situações e pessoas de forma mais natural. Essas situações que nos acontecem, muitas delas, a raiz do problema, estão na nossa mente. Tudo que nos acontece na nossa vida a raiz está na nossa mente, tudo está na nossa mente. E quando a gente resolve, cura muitas das experiências que vivemos, entende? Se você passou por traumas profundos, decepções paternas ou maternas, frustrações, traições, rejeições, abandono, bullying, abuso, você passou por alguma dessas experiências, eu tenho certeza que sim, por menor que seja, se você passou por alguma delas, a sua visão vai estar distorcida, essas emoções negativas estão reprimidas e estão criando o seu futuro, entende? E aí, quanto mais você oprime ou reprime essas emoções, elas estão no seu inconsciente. Por mais que a situação tenha passado, elas estão no seu inconsciente. Então, voltando para a prosperidade, somos nós mesmos que criamos o caos na vida, né, baseado no que vemos, do que falamos, estamos sempre falando, reclamando, criticando, projetando, resistindo às situações com medo ou com culpa, entende? Então, todas as situações voltadas à prosperidade.
se você tem dívidas, empréstimos, situações negativas, você está pendente, ou então seu trabalho não rende, não flui, tudo vem de dentro de você. É só você se acalmar, se silenciar, que você vai encontrar a resposta, entende? E essas situações inesperadas, muitas vezes, quando a gente se irrita, a gente acaba criando mais situação negativa, entende? Você tem uma situação, chegou para você, você reage de forma negativa, essa negatividade que você reagiu vai criar uma outra, entende? Vai criando, você vai sempre criando situações de você mesmo cria o caos na sua vida. Então, por isso é sábio você aceitar as situações que chegam. Mas a nossa emocional, ele fala muito alto. Eu sei, a gente vive isso até hoje. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai lidar, ter que aprender a lidar com isso. E a limpeza emocional, ela entra bem nessa hora, entende? Não só nas limpezas emocionais de experiências negativas que temos armazenado no inconsciente, que após limpar essas emoções traumáticas, os problemas tendem a diminuir bastante, tá? Elas também criam o caos, como as situações que chegam, você aprender a lidar com elas. Na hora que você limpar as situações, você abrir para você. Por que essa situação está chegando para mim? Por que me causa desconforto essa situação? Abrir essa situação para você, só para você. Com o IFT você consegue abrir, entende? O que é abrir? É entender melhor por que está acontecendo essa situação, onde está o aprendizado nessa situação. O que eu tenho? A pergunta ideal é fazer, o que eu tenho que aprender com essa situação que chega, entende? Aí, com a limpeza emocional, você consegue abrir a situação e entender melhor e reagir de forma mais natural às situações ou pessoas, tá? Ou a situação é muito dramática, ruim, desconfortável, ou pessoa que ela chega para você e te causa um mal-estar. Por que essa pessoa está na minha vida? O que eu tenho que aprender com ela, entende? Você pode abrir isso só para você, na limpeza emocional. Você pode ir falando tudo que você está sentindo, e aí dentro de você vai dando as respostas, entende? Por isso que falam que as respostas estão dentro da gente, porque está. Todas as respostas estão dentro de você. É só você abrir para você mesma, aí você vai percebendo melhor a situação e vai reagindo de forma mais natural, amorosa, tá? Porque esse é o objetivo, esse é o propósito, é expandir a sua vivência, aqui, o seu conhecimento, a sua consciência e saber lidar com situações e pessoas de forma mais natural, amorosa. E focado, voltando à prosperidade, essas dívidas que causamos, que criamos, dívidas, empréstimos, ou trabalho não flui, a hora que você limpa essas situações negativas, você tende a ficar mais tranquilo. E se o trabalho mesmo, ele não tiver enraizado, ele vai ter muitos pensamentos negativos. Essas experiências que nós temos no inconsciente de traumas, elas criam pensamentos negativos. Quando você limpa esses traumas, os pensamentos negativos, eles se evaporam. O que é os pensamentos negativos? As dúvidas, inseguranças. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, e aí o seu trabalho não rende, começa a vir muito pensamento negativo. O que é? Começa a jogar responsabilidade no governo, no país, nas pessoas, no dinheiro, na concorrência, entende? Esses são os pensamentos negativos. Quando você faz a limpeza, esses pensamentos, muitos deles se dissolvem. E quando faz muita limpeza emocional, você encontra o seu propósito, quando você estiver no seu propósito, o que é? Você faz aquilo que tem que ser feito com amor, com harmonia, com certeza. Então, você não tem mais dúvidas. Você não joga mais a sua responsabilidade no governo, no país, ou na concorrência, ou em si mesmo. Ah, eu não sou capaz de fazer isso. Ah, eu não estou pronto para fazer isso. Entende? Esses pensamentos, eles dificultam a sua prosperidade, tá? Eu estava vendo nas redes sociais os judeus da prosperidade judaica, né? Ele estava ensinando sobre isso, né? Sobre o trabalho. A prosperidade, ela está diretamente focada, voltada no trabalho. E aí, o que atrapalha você fazer o que tem que ser feito? Esses pensamentos que te causam insegurança,
entende? Então, a nossa mente, ela tende a projetar e jogar a responsabilidade para o outro. Não sou eu, é o outro. Eu já fiz o que tinha que fazer, mas é o país, é o presidente, é a minha concorrência. Olha a concorrência. Ou então ninguém tem dinheiro. Esses pensamentos que atrapalham a sua vida, entende? E são eles que a gente não deve dar atenção, porque eles são pensamentos sabotadores. Eles sabotam a sua prosperidade. A sua verdadeira natureza, a sua essência natural, é alegria perfeita, é saúde perfeita, é prosperidade, é abundância, é harmonia, é paz. Essa é a sua verdade absoluta. Se você não está sentindo isso, é que são as suas experiências que estão no seu inconsciente, que você reprimiu, vivências dia a dia que você guardou, reprimiu, estão todas no seu inconsciente. E aí entra a limpeza emocional também. Visitar essas situações que estão armazenadas no seu inconsciente e limpar elas. Você vai ficar cada vez mais alinhado com o todo, com a fonte, com Deus, com a divindade que habita dentro de você. Você vai ficar mais alinhado e mais seguro e mais feliz. E aí você vai entregar porque aqui é o dar e receber, você vai entregar para todos, para a humanidade, aquilo que você aprendeu, todo o seu conhecimento. Você vai entregar sem pensar em nada. A única coisa que você tem que ter, a base é o amor, a confiança, acreditar naquilo que você está entregando, que tem muita generosidade, muita harmonia, muita paz, muita verdade e muita honestidade. Tudo que você estiver entregando, tiver muita verdade, honestidade, aí você vai fluindo, vai entregando. E não tenha medo em entregar, entende? Insegurança. Eu vou entregar só isso eu não vou, porque senão eu vou ficar sem nada. Quanto mais você entregar o seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu entendimento, ah, quanto mais você entregar, o todo, ele vai te dando mais. Ele vai te suprindo demais e mais, entende? Confia e entrega o seu melhor, a sua verdade, o seu entendimento, o seu conhecimento, a sua honestidade, entende? E aí, a hora que você entregando, o todo vai te suprindo cada vez mais. E aí vem a prosperidade, embasada nisso, entende? A sua entrega, ela tem que ser verdadeira, alegre, o seu trabalho ele tem que ter verdade, ele tem que ter honestidade, alegria. E aí você vai recebendo cada vez mais, entende? E aí por isso que eu falo, sem criar o caos. O caos é quando a gente bate de frente diante de alguma situação. Olha, eu não tenho cliente, olha, eu não consigo vender o meu produto, eu não consigo vender aquilo que eu tenho que fazer, enfim. Por que que eu não consigo vender? Daí você começa a jogar a responsabilidade. Então, esses pensamentos sabotadores, eles são dissolvidos, diluídos com a limpeza emocional diante das situações passadas que você viveu, entende? Então, no seu trabalho também você pode, a hora que surgir uma dúvida, uma insegurança, você pode fazer essa limpeza emocional. Mesmo que eu esteja com esses pensamentos negativos, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. E aí você abre a situação, o seu ser maior vai te dando conhecimento e você vai entregando o seu melhor, vai se abrindo e reagindo de forma mais amorosa a situações e pessoas, tá? Mas não se esqueça que todas as situações que chegam, elas são perfeitas para o seu aprendizado. O que não é a sua visão diante da situação que chega, porque você começa a julgar, a resistir. Essa resistência interna diante desse problema é que causa o caos. E é essa resistência que a limpeza emocional vai. É nesse lugar que ela limpa, porque essa resistência cria pensamentos negativos, medo, insegurança e doença no corpo. Ela sabota o seu corpo, a sua alegria, o seu entusiasmo, entende? Então, quando você aceita situações, mesmo que você não saiba reagir, abra ela. Fale isso para limpeza emocional, entende? Mesmo que eu não esteja sabendo lidar com essa situação, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Aí você vai abrindo, olha, eu não sei lidar com essa situação. Você não está sabendo lidar. O que está acontecendo? Aí você abre para você mesmo. Está acontecendo isso. As pessoas estão chegando para mim. Aí o seu ser, você vai se conectando com uma sabedoria interior, uma sabedoria divina que existe dentro de você, entende? Aí você vai se conectando com isso, aí você vai entendendo melhor por que está acontecendo,
e vai vendo, vai ampliando mais a sua visão de mundo. Quando você abre a situação, entende? Aí você vai reagindo, vai buscando entendimento e vai reagindo de forma mais amorosa, entende? Essa é o objetivo da limpeza emocional, retirar todas as dúvidas, medos, inseguranças, tudo de negativo que temos armazenado dentro de nós. Por isso que é limpeza emocional, limpa as nossas emoções negativas, tá? E você pode fazer isso para tudo na sua vida. Todas as atitudes que você tem em relação ao futuro, ou algo que você quer fazer que tem os pensamentos negativos, experiências passadas que nessas experiências negativas tem pensamentos negativos, ou no agora, quando você quiser fazer alguma coisa, ou pessoas que chegam, você não sabe lidar com essas pessoas, o que que você sente quando essa pessoa chega para você? Aí você abre isso para você também. Ah, eu não aguento essa pessoa. Por que que você não aguenta ela? Ah, porque ela é assim, assada, frita, cozida. Aí você fala, olha, mesmo não estou suportando mais essa pessoa na minha frente, a voz dela, o jeito, seja o que for que te irrite, ela deve estar despertando alguma coisa que está no seu inconsciente, alguma experiência lá, ela está se levantando, tá? Ela está te ajudando, entende? Mas aí você vai e limpa isso. Aí você abre, olha, mesmo que eu não esteja suportando essa pessoa, eu me perdoo, me aceito profunda e completamente. Você limpa, falando tudo de negativo que você vê nessa pessoa. Limpa o que você vê, o que você sente, o que que nela te incomoda. Aí você vai observando qual é o pensamento que vai surgindo em você e qual é a emoção no corpo. O final da limpeza emocional é você sentir paz, não só com as situações, você vai saber lidar com as situações, já vai abrir uma sabedoria interior, um entendimento maior, quanto a pessoas. Você vai ter um entendimento maior e melhor. Pode ser que seja uma situação do passado, algo que esteja pendente para você olhar, ou então algo que você tem que aprender, entende? Essa pessoa ela tem alguma função na sua vida, alguma missão, em curar alguma coisa em você. Aí você vai abrindo com isso, com a limpeza emocional, falando tudo de negativo, e aí você para e fala, deixa eu ver se eu consigo. Aí você fica de frente a essa pessoa e vê se você sente a mesma coisa. Se ainda tiver sentindo algo negativo, vai abrindo até você ter um entendimento melhor. Volto a repetir, o final da limpeza emocional com relação à pessoa é você olhar essa pessoa de forma amorosa, o amor genuíno, com muito respeito, com muita harmonia. Você vai se sentir paz ao estar ao lado dessa pessoa. Porque, em essência, nós somos. Eu vou usar a palavra que o Curso em Milagres usa, o livro que eu tenho, que eu vou apresentar aqui para vocês. Ele fala que nós, em essência, somos irmãos. Então, em essência, somos irmãos, estamos ligados uns aos outros, tá? Então, o que você tem que sentir por essa pessoa é harmonia, é paz, é gratidão, entende? Porque ela está ali para te ensinar alguma coisa, tá? E aí, ao que você curar isso, sentir isso para essa pessoa, é que você limpou mesmo de verdade esse sentimento dentro de você. Se você estiver sentindo mais alguma coisa, vai limpando, até sentir, chegar nesse lugar de encontrar perfeição nessa pessoa. Ela é perfeita, ou então ela só não consegue fazer melhor por causa das crenças dela. Aí você vai ter compaixão, vai ter a harmonia e compaixão em relação a essa pessoa. Você vai entender por que que ela está reagindo assim. E você vai ter mais paciência, tá bom? E é isso, gente. Em relação à prosperidade, eu queria me voltar mais no trabalho, que a gente tem a tendência de se decepcionar com o nosso trabalho, ou porque a gente não está alinhado ao propósito divino mesmo, ou porque a gente acaba projetando, jogando a responsabilidade fora, tudo que está fora, e não. As respostas estão todas dentro de você. Tanto o seu trabalho, a sua prosperidade, as suas vidas, tudo está dentro de você. É só você abrir para você mesma, não precisa falar para ninguém, é só abrir para você mesma, e aí você vai obtendo a resposta com essa sabedoria que tem dentro de você, tá bom? E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas, a gente vai se falando. Tchau, tchau!